Abre aspas. E outra coisa sobre o desenvolvimento sinfônico, eu te digo, nossa sopa fria de kvass é um horror para os alemães, e nós a tomamos com prazer. E a sopa fria de cereja deles é um horror para nós, apesar de levar os alemães ao êxtase. Em resumo, o desenvolvimento sinfônico, tecnicamente falando, é exatamente como a filosofia alemã, tudo formulado e sistematizado. Quando um alemão pensa, segue das premissas para a conclusão. Nossos irmãos russos, por outro lado, começam com a conclusão, então se divertem contando razões. Isso é tudo o que tenho a te dizer sobre o desenvolvimento sinfônico. Tenha uma coisa em mente. O ato criativo traz consigo suas próprias leis estéticas. Quando o artista revisa sua obra, é porque está insatisfeito. Quando revisa apesar de satisfeito, está apenas germanizando. Nós, russos, não somos ruminantes, mas onívoros. Carta de Mussorgsky a Rimsky-Korsakov, de 15 de agosto de 1868. Como forma do particular, o nacional recusa o estilo dominante, aposta no específico contra o genérico. O autor da carta acima parece consciente de que as peculiaridades regionais não são externas às obras, mas parte essencial delas. Com seus trítonos, sinos e mudanças súbitas de fórmulas de compasso, um dos mais criativos compositores da nascente escola nacionalista russa, que viria a ser conhecida no Ocidente como Grupo dos Cinco, será um dos principais pontos de encontro entre o modernismo de seu compatriota Igor Stravinsky e o impressionismo francês de Claude Debussy. O compositor abordado neste vídeo é Modest Petrovich Mussorgsky. Mas antes, deixe o seu like se você estiver gostando do vídeo, sugestões para novos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal. O musicólogo Karl Dalhaus escreve em sua Estética Musical que, abre aspas, na música mais antiga, funcional, a obra era em primeiro lugar exemplar de um gênero, em cuja tradição ela se reconheceria, tal como o indivíduo numa sucessão de gerações que passava por cima dele e lhe sobrevivia. Não constituía tanto um todo isolado, compacto, uma individualidade, quanto assinalava um tipo de cuja substância histórica desenvolvida em decênios ou até séculos ela vivia e ao qual o ouvinte a ela deveria se referir para compreender. Mas desde o fim do século XVIII, o gênero bem depressa perde substancialidade. Na Barcarola de Chopin, o irrepetível é mais essencial do que o geral, que ela partilha com outras peças do mesmo nome. A música nacional que surge no século XIX não deixa de ser um desdobramento desse processo. No caso da Rússia, o nome inaugural da Escola Nacional é Mikhail Glinka, autor de uma obra referencial como a ópera A Vida pelo Tsar, de 1836. Nascido em 1840, Tchaikovsky graduou-se na primeira turma do Conservatório de São Petersburgo, fundado em 1862 pelo pianista e compositor Anton Rubinstein, sendo que 4 anos depois seu irmão, Nikolai Rubinstein, seria um dos fundadores do Conservatório de Moscou, cidade distante pouco mais de 600 quilômetros da mais europeia Petersburgo. Constituído em Petersburgo, o chamado Grupo dos Cinco, Mogutchaya Akustika, algo como o Grupo dos Poderosos, na verdade um grupo bastante heterogêneo de músicos e, como diríamos hoje, influenciadores culturais, unidos por interesses comuns, foi integrado por Mily Balakirev, que fundou a Escola Livre de Música em oposição ao Conservatório de São Petersburgo, César Kuy, Alexander Borodin, Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov e Modest Petrovich Mussorgsky. Ele nasceu em 1839 em Pskov, perto da fronteira com a Estônia, e morreu em São Petersburgo em 1881 aos 42 anos. Educado em colégios militares, ao mesmo tempo em que tinha lições de piano, deixou a carreira no exército para se dedicar à música, mas manteve também ao longo da vida um emprego burocrático menor no serviço governamental. Seu encontro com o grupo de nacionalistas russos deu-se através de Balakirev, com quem também estudou composição. A dependência alcoólica, que se intensificou ao longo dos anos e contribuiu decisivamente para a sua morte precoce, foi também responsável pela obra pequena e enxuta que deixou. Canções reunidas em 3 ciclos principais, óperas com destaque para Boris Godunov e Rovantina, obras orquestrais como A Noite no Monte Calvo e o ciclo pianístico Quadros de uma Exposição. A ópera Boris Godunov
de 1869, estreada em 1874 no Teatro Mariinsky de São Petersburgo, sobre texto de Alexander Pushkin, publicado em 1831, carrega elementos orquestrais modernos, relações harmônicas ambíguas e uma abordagem temática bastante contemporânea para a época. A cena da coroação é a segunda das 7 cenas da ópera. Dmitri, de 9 anos de idade, filho herdeiro do czar Ivan o Terrível, morreu acidentalmente ou teria sido assassinado por Boris, que agora assume o trono. A cena se passa no ano de 1598, em frente à Catedral da Dormição, uma das igrejas históricas que integram o Kremlin de Moscou. Quadros de uma exposição de 1874 é um ciclo, uma suíte de 16 peças para piano, baseado em quadros de Victor Hartmann, amigo de Mussorgsky, apresentados em uma exposição em São Petersburgo no próprio ano de 1874, um ano após a morte do artista. As 10 seções que constam da partitura original para piano solo podem se desdobrar em subdivisões, chegando facilmente a 15 movimentos. Dentre eles, os números 1, 3, 5, 8 e 11 são explicitamente variações do passeio, o promenade, que, com sua alternância de compassos de 5 e 6 tempos, é o fio condutor que conecta as seções dedicadas aos 10 quadros de Hartmann. A obra de Mussorgsky despertou o interesse de diferentes compositores, sendo célebre a orquestração realizada por Maurice Ravel em 1922. Ouçamos Bidler, o carro de boi, na versão do mestre francês impressionista. Se Ravel faz um crescendo gradual até atingir o clímax, a versão pianística original do compositor começa em fortíssimo, tendo um piano súbito após o ponto culminante. Outros compositores também tiveram vontade de enfrentar o desafio orquestral de ampliar o piano de Mussorgsky para uma orquestra sinfônica. Um deles foi o brasileiro Francisco Mignoni, que fez a sua versão no final da década de 1940, ao que se sabe, ela foi apresentada pela primeira vez em 1952 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O trecho que ouvimos na orquestração do compositor brasileiro Francisco Mignoni é o penúltimo movimento, a cabana de Baba Yaga sobre patas de galinha. O quadro de Hartmann mostra a cabana da bruxa Baba Yaga sob a forma de um relógio russo, sendo que patas de galinha sustentam a cabana. Uma versão antológica da suíte de Mussorgsky vem do mundo pop. É a do trio de rock progressivo Emerson, Lake and Palmer, lançada em 1971. Vejamos como soa o Baba Yaga nas mãos dos britânicos.